Nesse vídeo eu vou te mostrar como você criar um e-book que vende todo santo dia, ou seja, você criar um e-book, um arquivo em PDF que te gere vendas todos os dias e traga dinheiro para o seu bolso. Se você já curtiu o assunto, comece deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber as próximas notificações, porque essa aqui é a primeira aula de uma série de 3 que eu vou fazer aqui no canal. Aqui abaixo na descrição eu vou deixar o link da playlist com todas as aulas, mas essa aqui é a primeira aula e aqui você vai aprender tudo que você precisa entender para criar um e-book que vende todo o santo dia. E aqui eu vou te mostrar alguns exemplos de e-books que eu tenho que vendem todo o santo dia. Esse aqui é um e-book, você pode ver aqui, ó, e-book, documento de texto, formato, foram 1.632 vendas. E aqui são os arquivos que são enviados para as pessoas quando elas a compram. Então, automaticamente elas recebem isso aqui. São 5 arquivos no formato PDF. Aqui é outro produto aqui na plataforma Monetize. Aqui são mais 178 vendas. Um arquivo aqui no formato de e-books, PDFs e texto. E aqui embaixo você tem os arquivos que são enviados para a pessoa. São 5 arquivos aqui também no formato de texto, né? De formato em PDF. Aqui é outro produto. Aqui foram mais 216 vendas. Também aqui no formato e-book, documentos e textos. E aqui embaixo estão os arquivos que são enviados para a pessoa ao momento que ela faz a compra. Aqui outro modelo aqui também na Monetize, aqui foram mais 89 vendas. Aqui também, ó, documentos e textos. E aqui embaixo estão os arquivos que são enviados para essa pessoa. Aqui no caso são 7 arquivos PDF que são enviados para a pessoa no momento que ela faz a compra. E tem outras plataformas, Hotmart, Monetize, tem mais aqui na Doplos, aqui com mais R$ 5.500. Enfim, esses são só alguns exemplos de produtos que são arquivos. Você vê que esse produto aqui é o mesmo que estava aqui, ó, que eu simplesmente mudei de plataforma, tá? Então vamos lá, vamos continuar. Primeira coisa que você precisa fazer é definir qual o nicho que você vai trabalhar, certo? Qual nicho de pessoas você vai atender, qual nicho de mercado, né? Nicho, na verdade, são pessoas, e você vai entender aqui agora o que são nichos realmente, não é bem exatamente o que as pessoas falam aí na internet, tá certo? Então vamos lá, mas antes de você começar qualquer coisa, você precisa ter atenção a isso aqui, ó. Você não vai criar e-books, não vai criar um e-book, você não vende e-books, as pessoas não querem comprar e-books. Você vai criar produto digital, tá certo? Você vai criar um produto digital. O entregável é um e-book. O produto que a pessoa vai estar levando é um e-book. Mas você não vai criar um e-book. Criar um e-book, como eu falei, é só a parte que você vai entregar para a pessoa. Mas para você vender realmente, para você criar um produto que venda todo santo dia, como é a proposta aqui dessas aulas, você criar um e-book, um material que venda todo dia, você precisa levar alguns pontos em consideração e você não vai criar um e-book, você vai criar um produto digital. E o produto digital tem o quê? Tem algumas características que você precisa levar em consideração, que são o quê? Página de vendas, uma carta de vendas, ou seja, uma copy, né? Uma copy de vendas, estratégias de vendas, funil de vendas e campanhas de vendas. Você viu que eu botei aqui tudo vendas, página de vendas, carta de vendas, estratégia de vendas, funil de vendas e campanhas de vendas, porque é esse que é o objetivo do produto, vender. Um produto digital você cria para vender. Um e-book você pode criar para colocar lá na Amazon e ficar esperando se algum dia alguém vai comprar. Mas se você criar um produto para vender todo dia, você precisa ter uma estrutura de um produto digital, tá certo? Isso que define. Um e-book é só um arquivo PDF. Beleza? É um arquivo PDF que você fez, legal, tá feito, mas e aí? Para você vender, você precisa transformar isso em um produto com toda a estrutura que um produto digital tem. A mesma coisa se fosse um curso online ou um curso ou um e-book. A estrutura antes da pré-venda, antes da venda, ela é exatamente a mesma coisa. Tem copy, tem página de vendas, tem funil, tem estratégias, tem e-mail marketing, tem campanhas de vendas, tá certo? Então, tudo isso aqui. Você não vai criar só um e-book do que você quer falar, você tem que criar um produto digital, entendeu? E com essas características que estão aqui. E também não adianta você criar um material sobre o que você quer falar. Não adianta, você precisa saber se o que você quer falar tem pessoas querendo ouvir. É muito mais fácil para você criar um produto que venda todo santo dia, você tem que criar produtos, ou seja, um e-book, sobre o que as pessoas querem comprar, ou elas querem aprender, ok? Escolher um assunto, uma dor, um problema, pesquisar sobre esse assunto, escrever um material que ajude as pessoas a resolver aquela demanda e aí sim você vender isso para as pessoas. Você tem que vender o que as pessoas querem comprar. Não adianta você vender o que você quer vender. Ninguém quer saber a sua história, ninguém quer saber se você sabe plantar bananeira, ninguém quer saber nada disso. As pessoas querem, você tem que vender para a pessoa o que ela quer comprar, certo? Veja o que as pessoas querem comprar, crie um material para aquilo ali e venda para aquelas pessoas que querem comprar. Esse é um ponto importante antes de você começar, porque senão você vai criar um material sobre o que você quer falar. Ah, eu quero falar sobre um determinado assunto, mas ninguém quer saber sobre aquilo lá, então você não vai vender. Entendeu? Então, primeira coisa na pesquisa de mercado
é você criar uma coisa para as pessoas que estão buscando aquilo e querendo comprar. É muito importante você saber se a pessoa quer comprar aquilo ali. E aqui nós temos aqui o segundo ponto. E agora nós vamos aqui ao segundo ponto, que é os tipos de e-book. Como eu falei, não adianta você querer que vou criar um e-book contando a história da minha vida. A não ser que você seja famoso, né, seja uma celebridade e tal, aí tudo bem, você pode encontrar pessoas que queiram comprar seus seguidores. Ou ensinar algo que ninguém quer aprender. De repente, eu sei criar minhoca, mas criar minhoca não. Criar minhoca, na verdade, é bom, porque tem muita gente que quer aprender a criar minhoca. Se você for pesquisar nas palavras-chave lá do Google, você vai ver que tem muita gente buscando como criar minhocas. Mas, enfim, eu sei adestrar grilo. Ninguém quer saber, ninguém quer aprender a adestrar grilo. Então, você tem que ensinar o que as pessoas querem aprender. Se você não sabe, você vai, aprende e depois ensina. Você tem que adiantar. Não adianta você querer contar a história da sua vida, como eu falei, a não ser que você seja famoso. E você tem que ensinar o que as pessoas querem aprender, vender o que as pessoas querem comprar. Beleza? E nesse sentido, a gente vai fazer o quê? A gente vai partir para que modelo de e-book nós vamos fazer? Um modelo que atenda as pessoas, que seja um modelo de guias, manuais ou métodos, passo a passo, enfim, algo que ensine a pessoa a resolver um problema, que ajude ela a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma demanda de pessoas que querem criar horta em apartamento. Então ela vai lá e busca no Google lá, como criar horta em apartamento. E você vai ter lá um manual ensinando ela a criar horta em apartamento. Você tem muito mais chance de vender para essa pessoa, porque você está vendendo o que ela quer aprender. Tá certo? Você está vendendo o que ela quer comprar. Você está ensinando o que ela quer aprender. Beleza? Então, foque em resolver os problemas. As pessoas vão lá, quando a pessoa vai no Google buscar alguma coisa, ela quer resolver um problema, ela quer aliviar uma dor, tá certo? Ela quer resolver alguma situação que ela está passando naquele momento. Você cria um material que ajuda ela a resolver daquela dor específica, aquilo ali, aquele problema que ela está ali especificamente, entendeu? Esse que é o modelo de produtos que eu crio. E não adianta, como eu falei, não adianta fazer um produto sobre o que eu quero falar. Eu tenho que fazer um produto respondendo o que as pessoas querem comprar ou querem aprender. Como eu falei, você tem que atender a uma busca específica. Por isso que eu gosto de trabalhar no Google, porque lá no Google tem lá uma demanda de pessoas buscando por uma determinada coisa, ou querendo aprender, ou querendo resolver algum problema, enfim, curar alguma coisa. Então eu vou lá e crio um material que ajude a pessoa a resolver aquele problema ali, especificamente. Tem até um e-book que me chamou a atenção nas plataformas, eu já vi em umas 3 ou 4 plataformas, acho que já vi e-books diferentes em 3 e 4 plataformas, que é contando a história de Bolsonaro, contando a história da vida de Bolsonaro. Não interessa se você gosta, se você não gosta de Bolsonaro, mas o cara, enfim, ele virou um mito aí na política, né? O cara arrasta multidões por onde ele vai. Então tem muita gente que quer saber sobre a história da vida dele. Então o cara foi lá e criou um e-book contando a história da vida dele e está vendendo a roda na internet. Porque tem muita gente que quer saber a história da vida dele. Tem muita gente que segue ele. O cara vai no aeroporto, faz um carnaval na frente do aeroporto, entendeu? Então, por mais que você, de repente, você está assistindo esse vídeo e você não gosta, eu acho que ele é um trouxa, sei lá o quê. Mas, enfim, tem um monte de gente que gosta. Então, às vezes o cara que escreveu o e-book nem gosta dele, nem votou nele, mas o cara percebeu um nicho de mercado e falou, caramba, o cara arrasta multidões, eu vou pegar e vou escrever um material e vou vender para essas pessoas que estão lá, indo buscar o cara no aeroporto, carregando no colo e a porra, entendeu? Então é nicho de mercado. O cara foi lá e viu isso aí, tá vendendo horrores desse e-book aí, em várias plataformas que eu já vi, muito bem vendido. E como ter ideias de nicho? Então vamos lá. Antes eu quero mostrar para vocês, eu quero entender, falar para vocês o que é um nicho, na verdade todo mundo você falar nicho, é relacionamento, emagrecimento, não sei o que lá, não sei o que lá. Na verdade isso são interesses, relacionamento, emagrecimento, ganhar dinheiro, isso tudo são interesses, não são necessariamente nichos, tá certo? Nichos são pessoas, um grupo de pessoas com objetivo em comum, certo? Em um determinado assunto. São um grupo de pessoas que têm um objetivo em comum em determinado assunto. Então eu preparei aqui 2 exemplos para vocês entenderem melhor como é que é esse negócio de interesse, de nicho, etc. Aqui vai ficar bem fácil de vocês entenderem. Eu vou pegar aqui o micronicho de testosterona, como aumentar a testosterona, que é um assunto muito buscado na internet, muito buscado realmente, tem bastante gente interessada nisso, cada vez mais. Inclusive, o primeiro produto que eu comecei a vender assim, efetivamente comecei a vender bastante lá no Hotmart, foi um produto realmente relacionado a aumentar a testosterona, chamava Dieta do Homem Superior, e era um e-book que eu comecei a vender na época. Inclusive foi quando eu comecei a trabalhar com SEO também, eu criei um site, criei um blog para trabalhar com esse produto específico,
Comecei a fazer bastante vendas dele recorrente e depois esse blog cresceu muito e começou a ter milhões e milhões de acessos e eu vendi muitos produtos com ele. Mas a ideia inicial, quando eu criei o blog lá em 2015, foi justamente para vender o produto relacionado à testosterona, um e-book que era R$47 na época, eu acho. Depois ele aumentou para 97, não lembro. Mas enfim, eu comecei a trabalhar com esse nicho. Inclusive esse e-book aqui, ó, isso aqui é um e-book que está na Hotmart, ele vende lá no Hotmart, é um e-book em espanhol, ok? Que eu já vendi ele como afiliado também, enfim, ele está lá no Hotmart aberto. Bom, mas vamos lá para você entender essa questão de nicho e interesse. Então aqui eu tenho um interesse. Qual é o interesse? Aumentar a testosterona, que é um interesse, um micro interesse, ou seria um micro nicho, né? Dentro do nicho maior, que é a saúde masculina, que está dentro do nicho maior ainda, que é saúde geral, né? Então vamos lá, eu tenho homens que querem aumentar a testosterona, né? Aumentar os níveis de testosterona. Porém, dentro desse interesse, né, que é aumentar a testosterona, eu posso dividir isso em dois nichos, que seriam os homens que estão preocupados com a saúde, ou seja, homens que procuram formas naturais de aumentar a testosterona, como alimentação, como hábitos, sono, atividade física, musculação, coisas que você faça que aumente a sua testosterona e quer saber mais sobre isso. Já tem outro nicho de pessoas, outros homens que não estão tão ligados em saúde. A saúde está em segundo plano, eles estão mais com pressa e não estão muito preocupados com os efeitos a longo prazo. E eu vou te dar outro exemplo aqui para emagrecimento, pessoas que querem emagrecer. Então, eu tenho um nicho de pessoas que querem emagrecer, mas estão preocupadas com a saúde. Pessoas que querem emagrecer, mas também querem ter mais saúde, qualidade de vida e pensando no longo prazo, tá certo? Então, essas pessoas elas vão se interessar por um e-book de receitas, por exemplo, alguma dieta, alguma reeducação alimentar, através de um e-book que ela siga ali no celular dela e receba as receitas e ela siga ali no dia a dia dela. Você vê que receitas para emagrecer fazem muito sucesso na internet. Você vai lá ver no Hotmart, tem muitos e muitos e-books. Todas as plataformas você tem um monte de e-book, tudo receitas para emagrecer. São pessoas são um nicho de pessoas que querem emagrecer, mas que também querem manter a sua saúde, elas querem só emagrecer. Já você tem um segundo nicho de pessoas que também querem emagrecer, porém não estão interessadas muito em saúde. Isso já é o nicho das pessoas que compram encapsulados. Elas querem basicamente tomar um remedinho ali e não estão preocupadas com a saúde e com os efeitos a longo prazo. Então você vê que o objetivo é o mesmo, o interesse é o mesmo, emagrecer. Porém, são nichos diferentes de pessoas, certo? E aí você vai impactar essas pessoas de formas diferentes. E para você ver, por exemplo, que tem pessoas buscando essas duas informações do mesmo jeito, pessoas que estão interessadas, por exemplo, no caso do testosterona que nós falamos, você tem pessoas que estão querendo aumentar a testosterona naturalmente e tem pessoas que estão buscando remédios para aumentar a testosterona. Vamos dar uma olhada aqui no Keyword Planner do Google, e aqui eu busquei aqui, ó, como aumentar a testosterona naturalmente, a melhorar a testosterona naturalmente, enfim. Formas de aumentar pessoas que buscam aumentar a testosterona naturalmente. Aqui eu vejo que tem muitas pessoas, 2.900. Isso aqui são cada termo desse que a pessoa digitou, tá vendo? Então aqui 2.000 pessoas, 2.900 mensais, ó, você vê que é um gráfico que está tendendo a crescer, tá vendo? Ó, aqui já foi 5.400 pessoas que digitaram no Google como aumentar a testosterona naturalmente. Ó. Tudo isso aqui são buscas diferentes, como melhorar, como aumentar naturalmente. Você vê que 2.400 e todos com gráfico crescente, ó, tá vendo? Todos com pico aqui no mês passado, no mês de agosto, no caso. Eu estou aqui em setembro, são buscas feitas aqui. Você vê que são muitas pessoas, ó, todas, aqui quantas páginas tem aqui? 331. Eu estou no resultado de 1 a 10, mas eu tenho 351 resultados só por pessoas querendo aumentar a testosterona naturalmente, interessadas nesse assunto. Agora vamos ver o outro nicho aqui, ó. Pessoas que querem remédios para aumentar a testosterona. Você vê que também tem um monte de gente aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Você vê que tem um monte de gente aqui, ó. Remédio para aumentar a testosterona feminina, em farmácia, enfim. Eles querem remédio para aumentar a testosterona masculina. Curioso aqui que tem mais mulheres buscando do que os homens, tá vendo? Remédio para aumentar a testosterona masculina, 590, remédio para aumentar a testosterona feminina, 2.400 aqui. Aqui já é interessante, você dá para filtrar um nicho aqui, por exemplo, mulheres que querem aumentar a testosterona. Então você vê que aqui, ó, também aqui já tem menos resultados, mas também tem bastante gente, ó. Apesar que ele misturou um pouco aqui, ó, de forma natural, que seria no outro grupo. Para você ver que tem pessoas interessadas nas duas vertentes, nos dois nichos. Tem pessoas que querem aumentar a testosterona naturalmente e tem pessoas que querem aumentar a testosterona à base de remédios. Só para você entender aí mais ou menos que nichos são pessoas, nichos são grupos de pessoas, não é interesses. Interesses é o que uma massa de pessoas tem. Dentro desse interesse você tem
pequenos grupos de pessoas apesar de terem o mesmo interesse, querem caminhos para atingir esse objetivo diferente, que é o caso aqui do testosterona. E qualquer outro interesse, você vai ver que tem pessoas que querem atingir aquele interesse, mas cada um quer um caminho diferente, beleza? Então, o caminho, as pessoas que querem aquele caminho é um nicho de pessoas. Nicho são pessoas, não interesses, beleza? Vamos continuar o vídeo. E onde encontrar ideias de produtos para você criar para vender aqui no Brasil? Basicamente, eu utilizo aqui as plataformas, o próprio Hotmart, Monetize, Bripe, ClickBank. Eu utilizo essas plataformas. Você pode buscar também na biblioteca de anúncios do Facebook para ver o que as pessoas estão anunciando. Isso é um pouco limitado, eu não gosto de fazer isso muito não, mas é uma opção. É melhor se você tiver ferramentas pagas que você consegue ver com mais detalhes, encontrar anúncios com mais detalhes. Na biblioteca de anúncios do Facebook, você consegue ver algumas coisas, mas, enfim, é um pouco limitada. Você pode utilizar a inteligência artificial para ter ideias, buscar ideias na própria inteligência artificial, e também você pode olhar em Amazon, veja lá o que está mais vendendo lá na Amazon e-book. Não estou falando para você criar um e-book e colocar na Amazon. Isso também é até interessante, mas você não vai conseguir vender muito caro lá na Amazon. Você não vai conseguir vender um e-book de mais de R$100, como você consegue vender ele no formato de produto digital, tá certo? Que é esse modelo que eu faço aqui. Lá na Amazon você vai colocar R$10, sei lá. Então, não é interessante você deixar lá, mas crie um segundo e-book, não crie o mesmo e-book para você vender na Amazon e para vender nessa estratégia, porque é complicado. Você vende um produto para uma pessoa de mais de R$100, 127, que é o preço que geralmente eu coloco. E aí a pessoa vai lá e vê o mesmo produto por R$10 lá na Amazon, é complicado, né? Então você pode utilizar o mesmo material, mas mude a capa, mude toda a configuração. E nas plataformas, que é o que eu mais gosto de fazer, que eu mais gosto de utilizar, principalmente o ClickBank. Por quê? Porque tem uma coisa chamada nível de sofisticação de mercado. Ou seja, o nível de sofisticação de mercado nos Estados Unidos, ele está um pouco um passo à frente daqui do Brasil. Então, as coisas que já estão parando de funcionar lá nos Estados Unidos, elas vão começar a funcionar aqui no Brasil. É a mesma coisa se você for olhar, por exemplo, o espanhol na América Latina. Ele estaria um passo atrás do Brasil. Então, as coisas que param de funcionar aqui no Brasil, que já não estão mais vendendo tão bem no Brasil, elas estão vendendo bem lá no espanhol, lá fora. Então, você pode vender esse estilo. Você vê lá no ClickBank, vê o que já vendeu muito lá no ClickBank, mas não está vendendo muito bem hoje. E aí você pega e traz para o Brasil, e depois que parou de vender no Brasil, você pode pegar, passar espanhol e vender na América Latina, em diversos países que tem, porque o nível de sofisticação desse país é inferior ao do Brasil. As pessoas ainda estão em outro patamar. É a mesma coisa em relação aos Estados Unidos e Brasil, entendeu? E para finalizar, nós vamos falar sobre validação de nicho. O que é validação de nicho? Saber se esse nicho tem potencial de venda, se tem gente bastante buscando sobre ele, etc. Entendeu? E para isso você pode utilizar o Keyword Planner, que você já viu agora há pouco eu utilizar no laço de testosterona, certo? Não vou utilizar aqui. Tem o Google Trends, tem a biblioteca de anúncios. No Google Trends nós pesquisamos tendências dentro do Google, onde é que as pessoas estão buscando sobre aquele assunto. E esse é o Google Trends. Caso você não conheça, basta você acessar trends.google.com.br ou .com, que ele vai chegar no mesmo lugar. Beleza? E aqui ele é um pesquisador de tendências. Ele aparece aqui uma tendência aqui dos Estados Unidos, enfim, não tem nada a ver. Mas vamos voltar naquele exemplo que a gente utilizou, né? Como aumentar a testosterona. Beleza? Vamos lá. Como aumentar a testosterona. E ele vai dar uma estimativa aqui para a gente de buscas. Beleza? Então, que ele dá a estimativa. Lembrando que isso aqui ó, é a estimativa ontem, apenas no dia de ontem. E na rede de pesquisa, tá certo? Você pode olhar no YouTube, então, pesquisa de notícias, enfim, em todo o Brasil. Ele está pegando aqui ele vai marcar por horário, tá vendo aqui? E por curiosidade aqui, onde tem mais buscas aqui sobre esse assunto, é durante a madrugada, né? Os maiores picos aqui, pelo menos nesse último dia, foi na madrugada. E aqui tem os estados de onde vieram essas buscas. Aqui é legal para quando você for anunciar, por exemplo, lá no Facebook, você consegue demandar onde é que está a maioria do público que está buscando. Por exemplo, ontem teve mais buscas aqui no Espírito Santo, beleza? Mas eu posso pegar aqui, por exemplo, nos últimos 30 dias. Vamos ver os últimos 30 dias. Aqui, você vê que todos os dias tem buscas, tem alguns picos aqui de buscas, tá certo? Todos os dias tem pessoas buscando. Lá no Amazonas, o pessoal do Piauí, aqui de Ceará, esse povo não está muito interessado em aumentar a testosterona, mas já o pessoal aqui do Mato Grosso está bem interessado aqui, ó, Goiás mais ainda, Santa Catarina, Santa Catarina é o pico, tem mais buscas aqui, né, pelo menos nos últimos 30 dias. Vamos pegar nos últimos 12 meses, pronto, os últimos 12 meses. Então teve aqui bastante busca aqui, ele já está filtrando mês a mês, tá vendo ali, ó.
Ele tá pegando semanas do mês, tá certo? Mas todas as semanas teve gente buscando sobre isso. E o pico maior aqui agora foi em Pernambuco, nos últimos 12 meses aqui. O Pernambuco, quanto mais intenso o azul aqui, onde teve mais busca, né? Então aqui o Pernambuco está com 100, onde é demonstrado o maior interesse nesse assunto nos últimos 12 meses. Em seguida aqui de Goiás, Santa Catarina e tal. Enfim, todos os países. Amazonas, você vê que ninguém nunca busca sobre como aumentar a testosterona lá no Amazonas, né, cara? Aqui também acho que é Amapá, né? O Roraima aqui. Você vê que esses estados aqui, Acre também não aparece, você vê que as pessoas não buscam lá sobre esse assunto. Aqui ele dá algumas palavras-chave relacionadas, então, mas não é o nosso foco aqui, ó. Eu posso ver também aqui, ó, no YouTube. Antes disso, eu vou colocar um ponto de comparação aqui, que é o remédio, né, que a gente utilizou lá para aumentar a testosterona. Ó, a gente vai pegar um paralelo, você vê que, ó, tem muito mais gente interessada em como aumentar a testosterona. Claro, nesse caso aqui, às vezes ele está pegando aqui pessoas que digitaram como aumentar a testosterona. De repente, essa pessoa também quer um remédio, só que ela não digitou um remédio. Mas, normalmente, o cara que está querendo saber como aumentar a testosterona, ele ainda não decidiu se ele quer um remédio. É um cara que está lá no topo ainda. Ele está no meio de funil, né? Ele já sabe que ele quer aumentar a testosterona. O topo, o cara lá, tem gente que nem sabe o que é testosterona, mas aquele cara ele já sabe o que é, ele já sabe o que precisa. Então ele foi lá no Google e buscou como aumentar a testosterona. Talvez esse cara seja um cliente de remédio depois, no segundo momento. Mas naquele momento que ele está buscando, ele ainda não sabe se ele vai comprar um remédio e que ele pode fazer isso. Então, se você oferece para eles maneiras naturais, com alimentação, atividade física, e explicar como ele pode aumentar a testosterona de forma natural, talvez ele não compre remédio, não vá para esse lado ainda. Esses que estão aqui, ó, você vê que está bem menor aqui, ó, 14 para 72, eles já sabem que querem remédio. Já passaram da fase do como, eles agora querem já o remédio. Eles já estão buscando o remédio. Mas você vê que a grande maioria é aqui buscando como aumentar a testosterona. E aqui nós temos aqui os estados, né? Aqui, ó, Pernambuco continua lá em cima, ainda com 100, Goiás, enfim, Amazonas, Roraima, Acre e Rondônia, né? Não busca. Aqui também é Tocantins, né? Aqui é Tocantins e aqui é Piauí. Não estão interessados em aumentar a testosterona de forma nenhuma. E aqui, ó, eles têm como aumentar a testosterona. Eu posso agregar aqui também, ó. E aqui você vê que em remédio para aumentar a testosterona, basicamente só o pessoal de Paraná e São Paulo, nos últimos 12 meses, na Church, fizeram buscas sobre como aumentar a testosterona, certo? E aqui ele mostra mais algumas estimativas, tal, assuntos relacionados. Não importa muito aqui. E eu posso também olhar aqui as pesquisas feitas no YouTube. Quem está buscando essas coisas no YouTube? Você vê que no YouTube ainda tem menos, é bem menor a quantidade de buscas no YouTube e menos ainda de remédio. As pessoas estão buscando mais remédio lá no Church mesmo do que no YouTube. No YouTube você ainda consegue, você encontra um pouco de pessoas buscando sobre como aumentar a testosterona, mas o maior fluxo ele está lá no Church, que é o Google realmente. Pode ser aqui no Google Shopping também e tal. Mas isso aqui não importa muito, ele que quase cai, quase não tem busca sobre isso, notícias muito menos, né? Não vai ter, bem pouquinho realmente. O fluxo da maioria das pessoas que estão buscando isso, elas estão ali no Google realmente, lá na pesquisa do Google, beleza? É lá onde está o maior fluxo de pessoas, depois no YouTube. E a grande maioria está buscando aqui como aumentar a testosterona, beleza? E aqui mostra os estados, como você já viu, mostra os estados que eles estão onde está tendo o maior fluxo de pessoas buscando sobre esse assunto. Beleza? Bom, isso aqui foi só uma explicação rápida sobre o Google Trends para quem não funciona. Esse programa aqui, ele vai, essa ferramenta do Google, você consegue avaliar muitas e muitas coisas, mas aqui foi só uma demonstração rápida. Beleza? Vamos continuar. A biblioteca de anúncios também é interessante lá no Facebook, como eu já falei, apesar que eu não utilizo muito. E você pode também utilizar aqui os vídeos do YouTube. Como é que você vai utilizar os vídeos no YouTube? Você vai fazer uma pesquisa sobre aquele assunto que você quer falar e você vai ver as visualizações desse vídeo. Se tiver bastante gente falando sobre esse assunto e tiver muitas visualizações nos vídeos, é sinal que tem bastante gente interessada. Você pode também utilizar uma ferramenta chamada VidIQ, que ela funciona mais ou menos como o Keyword Planner, o planejador de palavras-chave lá do Google, só que é em referência ao YouTube, beleza? Então você vai ver lá no YouTube o que as pessoas estão buscando. Você vai ver as palavras-chave que elas estão buscando lá
você vai ter uma base, você tem demanda de pessoas no YouTube buscando por aquilo que você quer falar. E outra coisa é os anúncios no YouTube e no Search. Eu já descobri muitos produtos simplesmente fazendo pesquisa. Eu quero falar sobre um determinado assunto, vou lá no Google e busco. E aí vai aparecer as pessoas que estão anunciando para exatamente aquilo que eu fiz. Inclusive, um dos produtos que eu comecei a fazer isso, criar e-books, eu já encontrei vários produtos assim, dessa forma, de eu ir lá no Google e você vê, todo mundo fala que anuncia no Facebook, mas eu já cansei de ver produtos muito bons sendo com VSL e com tudo, sendo anunciado lá no Searching, e eu fui lá e busquei sobre aquele assunto que eu queria falar, e fui lá e tinha um cara anunciando exatamente sobre aquele com produto similar àquilo que eu queria fazer, eu já me inspirei ali. Então no Search você consegue achar muitas coisas. Eu prefiro até utilizar o Search, que é a busca, né, do que a biblioteca de anúncios. Mas aqui não, aqui ele só aparece o objetivo. E também no YouTube, quando você começa a pesquisar muito sobre um determinado assunto, é tendencioso que o YouTube comece a te mostrar anúncios relacionados àquele assunto. É conhecido que você não faça isso muito no seu perfil, porque seu perfil já vai estar contaminado com outras buscas. Então, eu crio um novo perfil, uma nova conta, enfim, vou lá e começo a fazer buscas sobre aquele produto, sobre aquele nicho lá no YouTube. O que acontece? Com a inteligência do YouTube vai aumentando, conforme eu vou buscando mais, assistindo conteúdo sobre aquele nicho, o que acontece é que o YouTube começa a me mostrar anúncios de pessoas que estão ali anunciando para aquele público, certo? Para aquelas pessoas. E aí também você consegue descobrir muitos produtos assim, sério, que tem pessoas vendendo aquilo que você está pensando em vender e você vai, enfim, você vai... E é isso, é basicamente isso que eu faço para começar a escolher um nicho, para começar a criar um produto. Você viu que ficou uma aulinha aqui de 20 minutos, mas é bem rápido você fazer isso, você não precisa demorar muito tempo, não. Em um dia você já consegue definir um nicho, aí você fazer uma pesquisa de mercado, consegue definir o seu nicho, beleza? Nesse momento deve estar aparecendo aqui na tela do seu computador a segunda aula para você assistir, então eu aconselho que você clique lá e comece a assistir logo para você entender melhor ainda todo esse processo, beleza? Te aguardo lá na próxima aula. Até mais.